A obra começa com 3 figurantes fugindo de uma horda de zumbis. Um deles alcança o rosqueiro, mas já toma um tapão na cara. Então o cozinheiro calvo já manda ele parar de lutar contra eles e continuar correndo. Eles finalmente chegam em um galpão abandonado e fecham a porta. O do Rosk diz que a janela de sistema está dizendo que não tem nenhum zumbi naquele lugar, então eles podem descansar um pouco ali. Porém, atrás deles um zumbi que estava inativo começa a se mexer. Eles escutam um barulho e já trancam o botico. Então aquele zumbi se levanta e ambos se encaram. Nós vemos os status daquele zumbi e parece que ele é o nosso prota da história. Uma mensagem de sistema aparece dizendo que ele está dentro de um jogo, mas se ele não concluir a missão principal ele não poderá sair do jogo. Enquanto ele estava raciocinando, os 3 figurantes partem para cima dele, o atacando com suas armas. Durante a surra no nosso menino, uma janela de sistema abre e diz que sua missão principal é encontrar a verdade sobre o surto do vírus zumbi e impedi-lo. Nosso zumbizão se desespera pois acha que concluir a missão principal irá demorar muito tempo, então não quer mais jogar aquele jogo. Enquanto ele coloca as mãos na cabeça em desespero, do Rosk já acha que ele está protegendo sua cabeça para não morrer. Mas parece que estamos tendo uma pequena falha de comunicação aqui. O que nosso prota está fazendo? O que o figurante vê? O paninho na cabeça já começa a achar que aquele zumbi é um zumbi elite, já que nem no sistema ele apareceu. Eles começam a dar na cabeça do nosso prota achando que conseguiriam vários itens caros ao derrotá-lo. Nosso menino percebe que não está sentindo dor mesmo depois daquela sessão de bilada. Então ele começa a ler suas habilidades ali mesmo. Vemos que ele possui a habilidade de mordida e que a sua sensação de dor é atenuada. Além disso, ele possui o instinto predador, que mudará sua mente o tornando um predador mais forte. Nosso menino, já sem paciência, diz que vai revidar, pois só assim ele irá parar de apanhar do rosqueiro, do paninho e do calvinheiro. Eles metem o pé dali pois já está chamando a atenção dos zumbis lá fora. Uma mensagem do sistema abre na frente do nosso prota e diz que sua fome atual é de 50%. Caso ela chegue em 25%, ele perderá consciência e o instinto predador irá tomar conta de seu corpo e só irá parar quando sua fome estiver em 40%. Nosso menino já se desespera. Ele então dá uma olhada nos seus status enquanto diz que preferia não ser um zumbi. Ele se recorda que na hora de escolher uma classe no jogo não tinha uma classe zumbi. Corta nosso prota chegando em uma fila cheia de pessoas que irão comprar um jogo. Então do nada uma figura suspeita esbarra com ele e lhe entrega um capacete e um jogo chamado Mundo Zumbi. Então aquele cara desaparece. Chegando em casa ele decide jogá-lo, já que ele ganhou aquele jogo de graça, apesar daquele cara parecer suspeito. Assim que ele coloca aquele capacete, um alerta de vírus começa a disparar. Corta para o nosso prota de volta naquele galpão, se arrependendo de ter jogado aquele jogo. Ele decide sair dali, mas ao abrir a porta se depara com uma horda de zumbis que acabaram de se alimentar. Os zumbis começaram a andar em direção ao nosso prota enquanto ele diz para eles que também é um zumbi. Mas parece que de nada adianta aquilo, eles começam a ir para cima do nosso menino, que já taca uma bofetada na cara de um dos zumbis. Mas a situação está feia para o nosso zumbi, dezenas de zumbis o cercam. Então eles avançam em cima do zumbi que havia levado uma bofetada do nosso prota e o devoram. Ele aproveita a oportunidade para meter o pé dali. Nosso menino entra em um mercado e parece que ele conseguiu fugir dos zumbis. Então ele começa a procurar comida ali mesmo. Ele começa a comer um monte de carta enquanto pensa que zumbis famintos atacam até mesmo a própria espécie. Do nada sua barriga começa a roncar e ele se surpreende por ainda estar com fome. Uma mensagem surge em sua cabeça dizendo que sua taxa de fome está em 30%, caso chegue em 25% seu instinto de predador tomará conta. Ele vê alguns zumbis e percebe que terá que comer eles mesmo.
Sua cabeça dói já que a sua fome está quase em estado crítico, enquanto ele procura algum zumbi isolado. Nosso prota já está quase em seu limite. Então ele avista um zumbi moscando lá. E já parte para cima dele, descendo a mordida no ombro dele. Mas o zumbi decide pagar na mesma moeda e tasca o mordidão no braço do nosso prota. Irritado, nosso prota soca a cabeça daquele zumbi, mas seus ossos quebram. Enquanto nosso menino recua, ele consegue ver os atributos daquele outro zumbi. E percebe que ele tem força 15 e agilidade 1, portanto é mais forte que o nosso prota com força 10. Ele já muda sua estratégia e decide meter o pé dali. Enquanto zoa o zumbi por ele ter apenas 1 de agilidade. Ele diz que já que ele é lento, vai aproveitar para preparar uma grande festa para aquele lentinho. Nosso menino finalmente termina de preparar o que quer que fosse que ele estava preparando. Aquele lentinho já surge e nosso prota ataca a Tramontina na testa dele. Então começa a atacar tudo o que ele encontra por ali. O que deixa o zumbi mais irritado ainda. E atrai a atenção dos outros zumbis por perto. Aquele lentinho cai em algumas armadilhas que nosso prota preparou. Nosso meninão aproveita a oportunidade e já decide dar uma machadada naquele zumbi. Vemos então nosso prota descansando depois de ter mandado aquele zumbi de arrasta para cima. Ele tira um tasquinho de carne daquele zumbi enquanto diz para si mesmo que aquilo é apenas um jogo e aquela carne não passa de dados do jogo. Enquanto ele come, diz que aquela carne tem um gosto pior do que um tofu fedorento estragado. Ele começa a se sentir melhor e fica maravilhado pois com apenas aquele pedaço de carne, sua fome já foi saciada. Mas diversos zumbis aparecem e nosso prota decide usar uma tática infalível. Ele pega o corpo daquele zumbi que ele papou e joga para cima dos outros enquanto mete o pé dali. Enquanto ele está descansando, a janela de sistema abre e informa que ele obteve o canibalismo e uma recompensa foi enviada para ele. Ele ganha a habilidade glutão, seus ataques normais e habilidades causam 10% de dano a mais contra sua própria espécie. Poder finalizar sua própria espécie e ganhar experiência lhe deixa aliviado pois aquilo facilitará as coisas. Do nada ele escuta um brulho e percebe que não foi um zumbi quem fez aquilo. Ele escuta duas pessoas conversando sobre ter muita comida naquele lugar e poucos zumbis. Ao olhar pela fresta da porta ele vê uma pessoa segurando uma arma de fogo. Corta para um soldado armado checando o ambiente. Então ele manda um grupo de sobreviventes serem rápidos para coletar os recursos sem fazer barulho. Vemos duas meninas NPC buscando comida e nosso menino nada interessado lá atrás. Ele estava com inveja pois as meninas podem comer vários lanches e ele não. Uma das meninas sente estar sendo observada. Mas assim que ela olha para trás nosso menino se finge de bobão. De repente escutamos os gritos daquelas meninas e alguns zumbis também. Elas foram cercadas por 3 figurantes mandando elas calarem a boca pois se elas atraírem os zumbis eles usarão elas como isca para escapar. Mas quando eles vão bater novamente nelas aquele soldadinho aparece e o impede. Depois de acabar com aquela confusão ele já diz que não podem mais ficar ali e todos começam a meter o pé dali. Do nada a janela de sistema dele abre e diz que ele precisará salvar aquelas duas NPC humanas, o que o deixa irritado pois ele é um zumbi ao fim de contas. Então pensando nas recompensas ele decide aceitar. Nosso menino começa a pedir licença para seus irmãos para poder ir atrás das pessoas. Aquele grupo de sobreviventes foi cercado. Nosso menino decide empurrar alguns zumbis para testar as habilidades de combate daquele soldado. Mas alguns NPC finalizam os zumbis antes, o que deixa nosso prota frustrado. Então ele decide trabalhar em equipe com os zumbis e parte para cima dos sobreviventes. Ele começa a pegar os objetos que estão sendo arremessados nos zumbis lentos, deixando os NPC já no apavoro. Os sobreviventes decidem partir para cima do nosso prota. As pedras não causam nenhum dano em nosso prota e as pauladas dão pouco dano.
A menos que sua cabeça seja ferida, ele não morrerá. Alguns sobreviventes saem da formação para ir para cima do nosso prota, que já levam um drible e acertam um zumbi atrás deles. Aquele NPC já foi de base e nosso prota ganha mais 2 pontos de experiência. Vimos que ao se alimentar com sangue o ataque dos zumbis aumentam. A situação começa a ficar feia para os NPC e os jogadores que estão ali. Mas aquele soldado começa a meter bala em geral, quase acertando nosso prota. Quando nosso prota acha que já deu bom e o soldado não terá balas suficiente para finalizar todos aqueles zumbis, a horda começa a partir para cima dos zumbis que foram finalizados. Nosso menino já aproveita para dar uma mordida nos sobreviventes que saíram da formação. Ele aproveita um momento que o soldado está distraído e parte para cima dele. Mas um jogador entra na frente, levando a mordida no lugar daquele soldado. Vemos que mesmo que o jogador morra, ele pode sobreviver caso alguém sobreviva para completar a missão. Nosso menino segue para cima do soldado. Mas começam a arremessar sobreviventes para cima dele. Uma janela de sistema abre e diz que sua vida está baixa e caso ele morra não reviverá. Um cara aparece atrás do nosso prota com a intenção de pegá-lo de surpresa. Vemos a faca se aproximando de seu rosto. Seria o fim do nosso prota? Nosso prota incorpora o ninja e para aquele golpe com suas mãos. Ele pega a faca e parte para cima daquele sobrevivente, passando a lambida naquele figurante. De repente algo estranho começa a acontecer. Vemos que nosso prota começa a curar seus ferimentos. E uma janela de sistema abre pedindo para ele escolher uma das linhas de evolução: zumbi forte ou comandante. Mas vemos que durante a evolução nosso prota perderá sua consciência por 10 minutos. Ele decide fazer aqui mais tarde, mas por enquanto decide aumentar alguns pontos de agilidade. Ele começa a correr parecendo Flash no meio daqueles zumbis, finalizando um sobrevivente. Na hora que o soldado vai passar a peixeira nele, ele já coloca sua mão na frente. E depois taca uma mordida naquele soldado. Vemos nosso prota correndo em direção àquelas meninas com um brilho no olhar. Ele começa a carregar-as e mete o pé dali. Ele entra em uma sala e joga as duas lá enquanto espera a mensagem do sistema aparecer lhe dando a recompensa por ter salvo as meninas. Ali ele decide finalmente evoluir. Aquelas duas evoluções são de rank baixo. Uma janela de sistema abre falando para que ele escolha bem, pois a sua primeira evolução irá afetar suas evoluções futuras. Ele decide escolher a evolução de comandante, então desmaia. Nosso prota finalmente acorda e as meninas ainda estão ali tentando meter o pé. Ele abre sua janela de status e vemos que seus atributos aumentaram e ele ganhou 3 novas habilidades. Sua primeira habilidade permite que ele controle um zumbi por 5 segundos. Ele manda os zumbis irem para o primeiro andar para que as meninas possam sair em segurança. Então ele fica com uma sensação estranha e uma mensagem do sistema avisa que ele entrou no território de outro Lorde Zumbi. E até que ele derrote o zumbi ou saia daquele território, os zumbis ficarão altamente hostis contra ele. Quando nosso prota começa a meter o pé daquele local, uma mensagem do sistema surge dizendo que ele poderá ter seu próprio território e as recompensas serão altas. Ele pega uma faca militar que recebeu como recompensa por salvar as meninas e decide ir atrás daquele lorde. Nosso prota dá de cara com um zumbizão guloso, que logo nota a presença do nosso prota. O zumbi começa a correr atrás do nosso prota na intenção de devorá-lo. Ele desvia e decide tentar apunhalar aquele zumbi pelas costas. Mas dá errado, pois sua pele é muito dura para seu nível atual de força. Nosso menino já toma um porradão e vai parar longe. Ele consegue usar seu comando para fazer aquele zumbi parar por um instante, aproveitando para passar a lambida em sua perna para depois meter o pé dali. Nosso prota começa a mandar os zumbis para cima daquele mini-boss. Mas eles começam a ser triturados um por um.
Eles finalmente conseguem imobilizar aquele zumbizão. Nosso prota aproveita a oportunidade para passar a peixeirada nele. Ele finalmente conseguiu finalizar aquele zumbi. O sistema avisa que por 48 horas haverá um evento e aquela cidade terá uma intervenção militar. Do nada o zumbição começa a correr em direção ao nosso prota, tascando a mordida no braço dele. Ele usa suas habilidades mais uma vez para poder sair dali em segurança. Após fazer alguns curativos, ele decide pensar em outra maneira de derrotar aquele zumbi, pois ele não tem mais pontos para usar sua habilidade de controlar os outros zumbis. Com uma molotov na mão, ele decide tacar naquele monstro. Quando ele o acerta, ele já aproveita a oportunidade para cravar sua arma na cabeça do monstrengo. A mensagem do sistema o parabeniza por ter finalizado aquele Lorde Zumbi. Ele ganhou 45 pontos de experiência e um bônus de habilidades de combate dentro daquele território. Do nada vários militares começam a entrar naquele prédio com a missão de eliminar todos os zumbis. Eles levaram até um veículo blindado. Nosso prota percebe que eles estão querendo construir sua base naquele local. Eles começam a finalizar o resto dos zumbis para fazer aquele shopping a sua base. O sistema avisa ao nosso prota que seu corpo está apodrecendo, então ele deverá deixar aquele lugar o mais rápido possível. Ele repara em um soldado agindo diferente dos outros. Aquele soldado começa a procurar coisas nos corpos. Então ele percebe que ele deve ser um jogador, pois está colocando bandagens e antibióticos em seu inventário. Nosso menino tem a ideia de se disfarçar. Ele começa a seguir aquele jogador. E finalmente consegue o capturar e fazê-lo de refém. Ele escreve em um papel para que aquele jogador não grite ou ele o finalizará e ele perderá todos os itens que ele ralou para coletar. Ele faz algumas perguntas àquele jogador e descobre que a missão dos militares é chegar no hospital. Nosso menino diz que sua missão também é chegar no hospital, então eles devem trabalhar juntos. Ele sai pelos fundos e sente uma sensação estranha vindo de um dos lados. Ele tem certeza de que lá tem um monstro elite. Ele decide ir atrás mesmo que não esteja tão forte, pois precisará ao menos tentar derrotá-lo. Então surge um zumbi cheio de ossos pelo corpo. Ele já avança para cima do nosso menino, o ferindo. Nosso prota tem a ideia de se jogar pela janela com aquele zumbi. Mas enquanto eles caem, nosso prota começa a ser ferido. Então eles finalmente caem. Depois daquela queda, nosso prota se desprende daqueles ossos, ficando com apenas 10 de vida. Enquanto ele percebe que não upou, ele se pergunta se aquele zumbi não morre. Mas o sistema já o avisa que ele está pronto para upar e seus ferimentos serão recuperados. Nosso prota acaba de ganhar um novo território, 5 pontos de atributo e 1 ponto de habilidade para distribuir. Ele poderá evoluir para aquele zumbi de ossos ou caminhante da peste. Ele decide escolher zumbi de ossos. Ele começa a evoluir e enquanto evoluir ele vê uma figura estranha. Ele finalmente acorda e vê em seus status que não ganhou nenhuma habilidade nova, mas seus atributos evoluíram bastante. Ele decide disfarças e ir encontrar aquele soldado. Mas antes de sair ele vê que está com fome e decide tomar seu café da manhã ali mesmo. Lá ele começa a seguir aquele grupo de soldados enquanto seu amigo se pergunta por que ele não quer ficar perto deles. Aquele jogador decide usar sua habilidade logo à frente e percebe que tem algo ruim se aproximando. Ele começa a meter o pé dali enquanto os soldados ficam sem entender nada. Uma horda de zumbis surge e os soldados começam a meter bala. Eles estão cercados. Nosso prota decide ajudar aqueles soldados para que consiga chegar no hospital. Ele entra em um prédio e chama os soldados para lá. Quando eles entram, nosso menino vai lá para fora e começa a finalizar alguns zumbis. Nosso menino aproveita que todos entraram e decide usar suas habilidades mandando todos os zumbis embora dali. Mas sua vitalidade diminui para 5 pontos. Do nada um zumbizão poderoso aparece e começa a avançar em direção ao nosso menino.
deixando todos aqueles zumbis perto dele no estado faminto. Ele decide usar suas habilidades de ossos para finalizar os zumbis que estavam o mordendo. Depois de finalizar aqueles zumbis, o zumbizão parte para cima dele também. Nosso prota poucas ideias já usa seu punho com espinhos para finalizar aquele monstro com apenas um golpe. Após aquilo, nosso prota entra correndo naquele prédio dos soldados enquanto seu amigo o parabeniza por ter sobrevivido. Nosso menino já escreve no papel que se eles tiverem alguma pergunta devem perguntar ao Liam. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.